roça chique com a Vanessa. A Vanessa, ela tem um projeto muito interessante, Retalhos da Minha Vida. Isso mesmo. Vanessa, queria que você comentasse um pouquinho como que é esse projeto, que é um projeto com pessoas idosas, né? Mulheres idosas. Queria que você comentasse um pouquinho como que começou a ideia, que você começou a me contar ali, né, uma ideia comprida. Então ela vai contar pra gente. Isso, na verdade a ideia não foi minha, a ideia original. Eu sou produtora audiovisual, além de artesã, então a gente sempre consulta os editais que aparecem aqui na cidade para poder fazer projetos de filme e enviar os projetos de filme. E aí teve uma situação em que teve um edital que tinha assim, a produção cultural. E o Pedro Gandola, que é o meu diretor lá na Light Ray, ele teve essa ideia, falou, por que você não faz um projeto de artesanato para pessoas idosas? Porque eu sempre gostei de pessoas idosas. Eu sou aquele tipo de pessoa que chega no ponto de ônibus, as velhinhas vêm tudo na minha direção, perguntar, contar. Eu tô no mercado, a velhinha pede ajuda. Então eu sou assim, uma antena pra velhinha, adoro. Ele falou, você gosta tanto de pessoas de terceira idade e tem seu talento artesão, por que você não propõe um projeto de artesanato para pessoas de idade na periferia de Mogi? Eu falei, não, porque não vai entrar. Eu vou perder meu tempo fazendo esse projeto, não faz sentido assim. Faz total sentido, na verdade, mas assim, não existe ainda um repertório de projetos em artesanato, muito menos para pessoa de idade. Aliás, nenhuma área, né? Nenhuma área. Então, inclusive, esse foi um dos argumentos pelo qual o projeto entrou. Porque não existe, assim, dentro dos editais de cultura, porque, assim, sempre são atividades ou para criança, ou para adultos, ou para jovens, em todas as áreas. Não, o pior é quando tem idade, tipo assim, de 18 a 20 anos. Isso. Então, e aí ele falou, bom, se você não vai escrever, eu vou escrever. Então, ele escreveu uma primeira versão, vamos dizer assim, do projeto, me entregou e falou, agora você finaliza com as questões mais técnicas do crochê, do que você quiser fazer aí. Eu falei, tá, e aí eu tive essa ideia. E, na verdade, o projeto funcionou assim, ele foi desenvolvido durante todo o ano de 2025, no primeiro semestre eram 10 encontros, e nos primeiros 9 encontros, cada aula com as meninas tinha um tema para que elas pudessem contar as histórias de vida, transformar essas histórias de vida numa emoção dentro daquele tema, e essa emoção transferir numa cor. Então, essa cor fazia um quadradinho. Então, assim, o crochê... Tem toda uma parte pedagógica. Toda uma parte pedagógica. E também de arte-terapia. Já fui professora mas de idiomas, não professora de ensino regular, não. Então, assim, um projeto que a técnica do crochê virou uma linguagem, que elas puderam contar as histórias de vida através do crochê. E é muito interessante, porque algumas delas, por exemplo, são iletradas, são analfabetas. Então, como que uma pessoa analfabeta conta a sua história de vida? O crochê conseguiu fazer isso, esse projeto fez isso. Então, sendo prático, primeira aula falamos sobre afeto. A gente fez toda uma introdução sobre tudo que é feito com as mãos, as artes manuais, que passa assim por fazer comida, por cuidar de pessoas, por fazer um carinho. Então, quais são as lembranças de afeto que a gente tem, que elas têm na vida? Desde a infância, às vezes elas sendo alguém trazendo afeto para a vida delas, ou em alguns casos ela transferindo esse afeto, um neto. E aí elas trouxeram. E aí, assim, que emoção que isso te traz? Tinha lá uma tabela de cores, para algumas traz paz, para algumas traz energia, para algumas traz felicidade. Teve alguma emoção triste? Várias. Porque assim, cada aula tinha um tema, como eu falei. Então a gente teve, esse primeiro foi o afeto, o segundo foi a infância. Então na infância começou, porque daí assim, nem sempre as histórias de infância são bonitas. Teve criança que hoje são já as senhoras que apanharam muito, que só trabalhavam, que não tinham dinheiro, não tinham o que comer. Histórias muito difíceis de vida. Então, assim, em alguns momentos elas ainda conseguiam, apesar desses contextos, lembrar de coisas bonitas e boas e felizes e trazer. Em alguns casos, não. Então, assim, era o vermelho porque lembra o sangue que escorria das costas porque o pai batia com o chicote. E é por aí. Então, assim, elas tiveram também a oportunidade, sabe, de ser muito verdadeiras. E eu acho que esse projeto teve isso. Que muitos relatos que eu ouvi foram assim, olha, eu nunca tive coragem de dizer isso pra ninguém. Ou assim, ninguém se importa, ninguém quer ouvir essa história. E nesse projeto elas conseguiram trazer, passar por cima e perceber assim, que eu sofri, você também sofreu, você também sofreu. Vamos chorar junto aqui 10 minutos e vamos escrever isso num quadradinho de crochê.
Então elas conseguiram pegar toda essa emoção, boa ou não, e pôr para fora. Isso foi incrível. Foi a importância incrível. Do coletivo, né? O coletivo e a escuta afetiva. Eu não tinha assim, uma psicóloga comigo, não tinha, mas o grupo teve esse apoio. Então foi muito interessante. Então assim, foram 9 temas. Ao final das 9 aulas, todas elas tinham 9 quadradinhos, contando as suas histórias, cada uma dentro de um tema. E aí, na última aula, que foi a confraternização, a gente emendou todos esses quadradinhos e fizeram um manto. Então, os mantos que vocês vão ver ali são 3 mantos, eram 3 turmas. Cada quadradinho é uma história, feliz ou não, de uma das mulheres, mas que elas conseguiram pôr pra fora, e o orgulho que elas têm, porque a gente fotografou e filmou elas com cada uma com os seus 9, a história de vida dela na mão. Isso foi de um poder, de um empoderamento, de uma importância muito bacana. E você achou quando o Pedro falou do começo do projeto que nem ia dar certo. E foi muito transformador, confesso aqui para elas e para mim. Porque eu também não tinha no começo a dimensão de como as coisas aconteceriam, de quão importante esse projeto seria para elas, para mim, para todos os envolvidos, para as famílias. E aí tá, então assim, a gente terminou esse primeiro semestre com esses 3 mantos. A princípio a gente ia finalizar tudo isso, e eu ia para outro bairro começar o projeto do zero com outras meninas. Elas falaram, não, você não vai embora. Agora que a gente fez amizade, que a gente já se conhece, a gente tem intimidade umas com as outras, a gente já pegou o celular todo, elas trocavam o WhatsApp. Você vai embora? Como é que a gente fica? Então a gente conseguiu uma autorização da Secretaria de Cultura de alterar o projeto no meio do caminho. E aí a segunda fase, ao invés de eu ir para um outro espaço, conseguir novas pessoas, novos espaços. Gente, eu falo, a importância do pertencimento. Pertencimento, né? É isso. Isso é super importante. É isso. Ainda mais na terceira idade. Então, aí a gente conseguiu transformar que a segunda fase fosse no mesmo lugar, com as mesmas meninas, e a gente pegou a verba que seria para comprar de novo essas lãs e fazer tudo de novo, para comprar lãs e fazer casaquinhos de bebê para doação. E aí como que funciona? Esses casaquinhos já... todos eles já foram doados? Como que funciona? Então, a gente conseguiu, porque daí tínhamos mais 10 aulas, no segundo semestre. Porque esse daqui é a continuação do mesmo projeto, as mesmas meninas. As mesmas meninas, os mesmos espaços, os mesmos tudo. É claro que assim, algumas vieram na segunda fase, algumas saíram e não voltaram, mas muito poucas. No grosso do grosso, vamos falar assim, são as mesmas meninas. Em torno de quantas meninas? São 40 meninas. 50 contando com essas que ficaram só numa parte ou só na outra. Mas fixas, começo, meio e fim, todas as aulas, 40 meninas. Então, e aí a gente começou a produção desses casaquinhos e foi muito interessante também, porque elas descobriram um potencial que elas nem sabiam que tinham. A gente começou com os modelinhos mais simples. Então, em seguida, elas foram para a internet buscar um modelinho mais... Aí a amiguinha fazia um modelinho mais difícil, uma ensinava para outra. A gente produziu, Regiane, 80 kits de casaquinho e toquinha, uma grande parte deles com sapatinho, inclusive. Então, assim, é uma produção em massa desses casaquinhos. E respondendo a sua pergunta, sim, a gente já... Porque, assim, o projeto, pela prefeitura, ele terminou em 31 de março. Então, agora a gente está ainda finalizando algumas etapas, mas o projeto mesmo já foi. Então, eu tinha até essa data para executar todas as ações previstas no projeto, incluindo a doação dos kits. Eu fiquei com esses 5 como demonstração, mas era um total de 80, como eu estou dizendo. A gente doou uma parte, a gente fez um evento numa creche aqui em Mogi, no qual a Ana Paula, que também fez parte da produtora, ela é doutora em desenvolvimento infantil, então ela veio e fez uma palestra para as mãezinhas gestantes sobre o desenvolvimento infantil, cuidado neonatal. Além disso, a gente tem um encartezinho que a gente tinha de uma outra ação que a gente fez um tempo atrás, também sobre gestação e primeiros cuidados com o bebê, amamentação, essas coisas. Então, cada kitzinho tinha a roupinha, tinha esse encarte e tinha uma dedicatória feita pela crocheteira à mão. Desejamos que este bebê... E aí elas preenchiam, seja muito abençoado por Deus, tenha muita sorte, traga muito amor para a família, e vinham o que elas quisessem no coração. Então foram 80 kits, como eu estou dizendo, na verdade são 82, se eu não me engano, tem um número exato. E aí a gente distribuiu uma parte para essa creche que eu estou falando, foram em torno de 10, 12 nessa creche. Depois disso, a gente enviou 22, 23 kits lá para Minas Gerais, agora que teve esse problema em Juiz de Fora. A
gente se sensibilizou e enviou. E os últimos, que foram 48, entregamos na sexta-feira passada na Santa Casa de Mogi das Cruzes. Tem um departamento lá que cuida de enxovais para crianças que realmente nascem sem nada, então a gente entregou lá, foi super bacana. Tudo isso está no nosso Instagram, quem quiser olhar lá as fotos, curtir, comentar, fique à vontade. E o crochê na sua vida? E você também? Eu sou crocheteira. Crocheteira também, artesã. Eu me descobri artesã durante a pandemia, assim, já fazia crochê, já fazia tricô, mas os novelinhos de lã estavam amarrados embaixo da cama, sabe assim? Não é uma coisa que estava fazendo muita parte da minha vida até a pandemia. Na pandemia voltou essa vontade de fazer, de produzir. Hoje eu faço algumas coisas para mim, já fiz chale, uns 2 ou 3, fiz uns ponchos, umas coisas assim, mais para uso no inverno, né? Uhum. No projeto eu fiz 3 casaquinhos. Eu não comentei, mas assim, para as alunas iniciantes, porque algumas delas não sabiam fazer o crochê. E aí ela tem um caso muito específico que eu gosto muito de falar, que é a dona Maria Eugênia. Ela tinha 82 anos e ela nunca fez crochê. Então, a gente teve que ensinar ela a fazer a correntinha. E foi lindo. Então, assim, para essas que tinham mais dificuldade, porque o casaquinho não é uma coisa simples de fazer, ele é chatinho, ele é dificinho. A gente propôs fazer kits para adultos, de cachecol e touca, porque deles são retos, são mais fáceis de você, para quem está começando. Uhum. E a touquinha também, você faz ela reta, depois você fecha e põe o pompom. Então, assim, além dos 82 casaquinhos, tínhamos mais de 20 kits também desses de cachecol e touca para os adultos, que também foram uma parte lá para Minas e a outra parte também para Santa Casa, porque eles também precisam e tal. Então foi um projeto muito rico, assim. E voltando para a minha parte, né, você perguntou. Eu tenho um ateliê chamado Aquarela, mas eu faço mais uns paninhos de prato, pintadinho com stencil, assim, e confesso que ultimamente a correria é tanta que tem que dar conta do projeto, tem que dar conta da vida, tenho a produtora, então faço quando tô coisas muito pontuais, não é assim uma produção, por enquanto. Vamos falar um pouquinho da Roça Chique. Por que você escolheu esse local, um local lindo? Quem é de Mogi ou do Alto Tietê aqui precisa me conhecer. Quem gosta de coisas antigas. É incrível, muito fofo o lugar. Por quê? Então, na verdade, aconteceu no dia 8 de março, Dia das Mulheres, teve um evento aqui, que foi uma feira de produtos artesanais de mulheres, né? Então, mulheres artesãs vieram aqui expor e eu fui convidada a vir para fazer a exposição do Retalhos neste dia. E aí eu vim, trouxe tudo, a gente montou a exposição e fui embora, só que assim, como contrapartida obrigatória do projeto da prefeitura, eu preciso fazer essa exposição. Uhum. E aí eu falei com a pessoa responsável, falei, olha, eu preciso deixar isso por 3 semanas, por favor. E aí a pessoa falou, nossa, é a melhor notícia, porque a gente quer muito essa exposição aqui, e por ela quer em definitivo. Ela falou, não, eu quero esse manto aqui para deixar aí para sempre. Aí a gente ainda está em fase de negociação, porque esses mantos não são meus. Eu preciso ver com as meninas, porque a ideia é que quando a gente termine o projeto, a gente devolva os quadradinhos de cada uma, para que elas fiquem com elas. Então, algumas já falaram que preferem que fique comigo, justamente como um expositor do projeto, ok, mas não são todos, então ainda não fiz essa conta. É provável que devolva uma parte para elas, desmanche os mantos, devolva, e aí os que sobrarem a gente refaz o manto e fique com esse único efetivo do projeto. E aí eu posso emprestar para ela por tempo indeterminado. Talvez vire até um quadro menor, alguma coisa assim. Isso, exato. Dá para fazer muita coisa. E assim, o que é bacana do projeto é o que está por trás, sabe? O processo. Eu descobri ao longo do projeto, assim, que em toda arte eu acho que é assim, mas em especial nesse projeto, no artesanato, o processo importa muito, né? Então, assim, tudo que elas sentiram e pensaram enquanto estavam ali fazendo esses quadradinhos para montar esse manto é o que realmente importa. Então, assim, para mim é um manto meio que quase que sagrado, sabe? Assim, tem muita energia, muita emoção ali sendo exposta, né? E acho que é o grande chance desse projeto, né? Eu preciso contar mais uma coisa, se você me permitir. Na verdade, 2. É isso que a gente acabou de falar. Foi, inclusive, um dos argumentos pelos quais a gente conseguiu entrar no edital, porque existe uma escassez completa de projetos para a terceira idade. E são pessoas vividas, são pessoas assim que a gente entende que essas histórias de vida são o patrimônio imaterial da cidade. É o que elas viveram, o que elas sabem, o que elas, né?
Então a gente teve esse viés de argumentação. E uma outra coisa importante que eu preciso falar assim, é que através desse projeto eu percebo que a gente conseguiu furar 2 bolhas. A primeira é de que artesanato tem lugar dentro do edital público, que é uma coisa inédita. Então, assim, artesãos e artesãs que estejam me ouvindo, saibam que de vez em quando abrem os editais lá nas secretarias de cultura, e é possível que outras pessoas também desenvolvam seus projetos via edital de cultura. É um dinheiro, nesse caso, do PNAB, que é a Política Nacional de Blanc, é um dinheiro que vem do governo federal, Ministério da Cultura, vem direto para a cidade. Então, assim, é possível furar essa bolha. E a segunda bolha que a gente furou é que eu conheço um pessoal lá em Minas que eles têm um curso de pós-graduação em artes manuais. E aí, que quando as meninas vão se formando, eles fazem o congresso, que é quando elas expõem as pesquisas dentro do mundo das artes manuais. E aí eu vi que no finalzinho do ano passado abriu inscrição para o 5º Congresso de Artes Manuais na Academia, com a possibilidade de envio de projetos não acadêmicos. Relatos de experiência em arte manual não acadêmica. Eu falei, o retalho, mas na mesma hora eu já cliquei, já fiz a inscrição e a gente foi aceito. Então a gente participou de um congresso. Eu montei um vídeo, é um congresso que acontece online, foram 71 congressistas, cada uma relatando a sua experiência acadêmica ou não, e o nosso está lá, o retalho está lá, isso foi muito importante. Então eu escrevi um artigo sobre isso que vai para os anais desse congresso. Isso ainda está em fase de organização, mas vai acontecer. Bacana. Todos os documentos, ou a maior parte, de verdade. Vanessa, eu queria que você deixasse as redes sociais do projeto, no Instagram, e se você quiser deixar algum contato seu também, se alguém quiser patrocinar, investir, ampliar o projeto, né? Sim. No Instagram, @retalhos da minha vida, todo com... como é que chama aqueles coisinhas embaixo? Underline. Retalhos, underline da, underline minha vida. E a gente está postando bastante coisa lá agora. E no Facebook, Projeto Retalhos da Minha Vida, você também encontra a gente. Tem meu telefone, que é o 11 98152 0614. A gente está pensando agora em novas possibilidades para o projeto, né? Então a gente está querendo criar aqui em Mogi, todo o Alto Tietê, uma comunidade dos artesãos, que a gente tem alguns encontros, seja na praça, seja aqui, seja em alguns espaços, para a gente se conhecer, se unir. E também eu acho que assim, tem muito artesão que eu nem sei que existe. Então, às vezes eu preciso dar um presente para uma pessoa, eu vou lá na loja e compro uma coisa que veio da China e dou de presente, porque eu nem sei que tem artesão. Então, acho que a gente pode se apoiar, sabe? Se eu preciso dar um presente para uma pessoa, eu vou comprar uma coisa feita à mão, que nem sempre é o que eu tô fazendo. Você recebeu o negócio que foi feito todo então que a gente se apoie, sabe? Forma uma rede de apoio, né? Isso é uma coisa. Uma outra coisa que está indo em fase inicial é uma cooperativa, porque vem do talento dessas mulheres tão escondido, e nem elas sabiam que eram tão capazes. Acho que tem muito potencial aqui em Mogi pra gente montar uma cooperativa e ir atrás de mercado, de fazer coisas em escala, sabe assim? É um projeto que também está começando a iniciar. E aí tá fazendo, acontecendo. E começou com o projeto por Pedro Gandola. Pedro Gandola, tudo a ele, graças àquele homem que fez isso acontecer. Demais. Um abraço, Pedro. Obrigada, Vanessa. Eu que agradeço você, agradeço o Roça Chique por receber a gente aqui. Venham conhecer o Roça Chique. Isso, no meio do caminho tem o Instituto Lea Campos, foi eles que fizeram a ponte para que o projeto estivesse aqui. Então também é uma pessoa muito bacana que incentiva e apoia ações da economia criativa e todo o Tietê. Então tem muita coisa acontecendo.